sabe o verdadeiro significado de resiliência, a gente acha que muitas vezes a resiliência é saber tu lidar com tudo, é tu aguentar tudo, ser firme o tempo todo. Só que isso não cria uma pessoa realmente resiliente. Cria uma pessoa que não sabe lidar com a dor. Uma pessoa que é forte por fora, que se mostra forte, mas por dentro tá tão exausta que não consegue lidar com nenhum sentimento que chega. Eu me chamo Natália e eu tô aqui pra te ajudar a se reencontrar, assim como eu me reencontrei. O maior problema no nosso mundo atual é que a gente busca sempre um alívio. A gente não busca sentir aquela dor, passar por um momento difícil. A gente quer não sentir. Porque não sentir é muito mais fácil, é um caminho muito mais simples. Porque pensa que coisa boa tu não sentir uma dor. Então, o que a gente tende a fazer? A gente tende a usar caminhos alternativos como forma de anestesiar essa dor. E isso é uma coisa que todo mundo faz sem nem perceber. Eu vou dar um exemplo meu, que eu sempre fui uma pessoa que não sabia lidar com a dor. Nunca soube. Agora que eu tô começando a entender que tá, isso aqui é um sentimento e eu preciso lidar com ele. E nem todo sentimento que é ruim, ele é só ruim. Um exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento que ela é ruim se tu reage mal àquilo, mas é um sentimento bom no sentido que tu se conhece. Se você sente raiva de alguma coisa, talvez tu comece a entender que, opa, aquilo ali é uma coisa que é um valor meu e tá ferindo esse valor. Tu começa a se conhecer mais. Agora, se tu reage de forma agressiva, violenta, então tu não tá aprendendo com a raiva, tu tá reagindo à raiva, o que muda completamente o significado dela. E eu quero falar pra vocês, então, desse ponto de fugir. Como eu falei, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Então, sempre que eu passava por um momento muito difícil, eu tendia a querer fugir dele. Eu não queria parar e pensar, tipo, isso aqui tá me machucando. Não, eu evitava ele. Evitava com a internet, assistindo um monte de coisa, não parando pra pensar. Quando era muito, muito difícil, eu pensava assim, eu acho que eu tô doente, eu tô com depressão, tô com ansiedade. Só que na verdade eu só tava triste, porque uma fase, quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta muito, é a gente ficar triste. Isso é normal. Não é um fim do mundo. Só que pra mim isso tudo era um fim do mundo e eu queria apaziguar aquilo, eu queria não sentir aquilo. Então eu ia em médico, falava que eu tava muito triste, que não sei o que, eles me receitavam remédio, eu começava a tomar remédio de depressão, começava a tomar remédio de ansiedade, remédio que me ajudava pra dormir. E com isso, eu não sabia lidar com aqueles sentimentos. Eu ia escondendo eles e eles ficavam dentro de mim. Então, o que acontecia? Eu também não aprendia com eles, porque eu não superei eles totalmente. Então, tudo que a gente não supera, ele volta em algum momento. Ele vai voltar, não no sentido que tu vai sentir aquilo exatamente a mesma coisa de novo, mas alguma coisa tu vai fazer igual tu fez naquela época que fez acontecer isso e vai te dar uma lembrança e tu vai começar a juntar e vai ficar triste, sabe? Vai tudo interligando. Então é muito importante a gente saber lidar com esses sentimentos pra gente conseguir mudar a nós mesmos, porque a gente aprende com eles. Mas aí, então, quando eu entendi que eu não precisava ter esse desespero e sim me tratar com compaixão, porque o que acontece? A gente trata as outras pessoas com compaixão. É muito fácil pra gente falar, poxa, não fica triste, poxa, se tu precisa chorar, chora. Não precisa ser forte o tempo todo. Só que quando tu vai fazer isso contigo, é muito mais difícil. Porque tu não quer conhecer a tua escuridão, tu não quer conhecer as tuas trevas. Só que se tu não conhece a tua escuridão, tu não é capaz de ajudar outras pessoas na escuridão dela, porque tu não tá sendo verdadeira. E além disso, se tu não conhece a tua escuridão, como é que tu vai conhecer a tua luz? Então, ter essas pequenas trocas de pensamento quando tu tá triste e ter compaixão por ti, tu parar e pensar, eu preciso realmente sentir isso. É o que vai acontecer. Porque um sentimento, ele é passageiro, ele vai passar. Só que se tu não tratar ele, ele vai virar um monstro. E quando tu vai ver, tu tá dominada por ele. Além disso, quando a gente escolhe não sentir coisas ruins, a gente escolhe não sentir alegria também. Porque a gente não consegue anestesiar só um lado. Basicamente, pra gente sentir a alegria verdadeira, a gente precisa se entregar verdadeiramente. Só que quando tu se entrega verdadeiramente naquilo, tu tem riscos. E esses riscos
são esses problemas que pode ter. Pode dar tudo errado, tu ficar triste. Pode... Não sei, tem diversas coisas que tu não controla. Então, assim, se tu começa a não focar, se tu começa a não querer sentir as coisas ruins, tu também não sente as coisas boas. Porque quando tu estiver naquele momento, tu não vai se jogar de verdade naquele. Então tu não vai sentir aquela alegria tão forte que tu pensa assim, caraca, eu queria morar aqui, que momento leve, teu coração aperta. Tu não vai sentir isso. Porque a gente não é capaz de distinguir esses dois sentimentos. Não distinguir, né? Mas a gente não é capaz de escolher o que sentir. A gente sente. Então o que a gente entende por resiliência? Resiliência, ela não é não sentir. A resiliência é tu sentir agora, tu ter essa dor, tu chorar, tu fazer o que precisa, mas tu seguir em frente, tu continuar, tu ter a capacidade de pegar esses problemas que tu tem e falar, hoje eu vou dar um passo para minha superação. Hoje eu vou dar um passo em direção da minha vida melhor. E existe um padrão em pessoas resilientes onde elas têm muito forte a espiritualidade. E a espiritualidade aqui, ela não se refere a uma religião específica, mas sim a uma força que une todas as pessoas por meio do amor e da compaixão. E essa força, ela serve, esses alicerces, elas servem como uma forma de a gente achar propósito na nossa vida. E eu quero entrar mais a fundo aqui com vocês em três pontos dentro dessa espiritualidade. O primeiro deles é a esperança. E o que é a esperança? A esperança não é algo que a gente tem ou não tem. A esperança é um modo de pensar. Tu consegue praticar isso e colocar isso como uma forma de teu pensamento. E a gente consegue construir ela usando 3 pontos chaves, que são as metas, onde a gente tem que ter uma visão clara do nosso objetivo. Entender o que a gente realmente quer no final. Depois disso, a gente tem os caminhos. Então, a gente traçar um caminho para alcançar aquela meta e também ser flexível de que talvez aquele caminho não funcione e que tu precise trocar de caminho. Então, tu não pode se prender a uma única estrada, mas saber lidar com aquelas outras que tem ali perto. E o terceiro deles é acreditar em si. A gente precisa acreditar que a gente é capaz de fazer isso. E evitar aquela crença de que, se tá muito difícil, não é pra mim. Eu só consigo fazer o que é fácil. Se é fácil é porque é pra fazer, se é divertido é porque é pra fazer, porque é pra mim. Só que não é assim. A gente precisa persistir. Nem tudo na vida é fácil. Vai ter um momento que tu vai passar por dificuldades, que tu vai ter uma montanha grande que tu vai precisar escalar, mas se tu não escalar, se tu não acreditar que tu pode escalar, tu não vai sair do lugar e tu vai ficar ali. E aquela tua meta, que é o teu objetivo final, tu não vai conseguir alcançar. Porque tu não acredita em ti, tu não persevera nos teus caminhos, nas bombas que tem no meio da tua vida, porque vai ter. É impossível não ter. A gente tem diversas coisas aqui, a gente não controla. E se a gente não tentar passar por cima delas, por mais que a gente fale, a gente não vai conseguir nada. Existe um ponto muito... Não é uma frase, é tipo uma... Como é que eu posso dizer? Um conceito. Que ele fala assim, ó. Tu tem dois pontos pro sucesso. Tu pode tentar e ter o sucesso ou falhar. Tudo bem. Às vezes não era pra acontecer e tu precisa reprogramar o teu plano. Agora tu tem o não tentar. Se tu não tentar passar pelaquela bomba que tá ali na tua frente, tu vai fracassar de qualquer jeito. Então assim, tu pode tentar e fracassar. Tudo bem, acontece. Então vamos tentar de novo de outra forma. Ou tu pode não tentar e fracassar. Então, o fracasso, ele vai ser inevitável. Agora, tu precisa escolher o fracasso certo. Porque, assim, vamos ser sinceros, nem tudo na vida vai dar certo de primeira. É impossível. E se tu não sabe lidar com isso, então tu ainda é uma criança e não tem maturidade suficiente para continuar seguindo atrás dos teus objetivos. 2. Consciência crítica. Esse aqui eu acho que é, assim, o mais importante. O nosso cérebro, ele lida com mensagens o tempo todo. E ele tem uma tendência em acreditar naquilo que ele vê. Então, no mundo atual, a gente tem muitas mensagens na internet. Mensagens editadas, photoshopadas. Então, assim, a gente não sabe o que é real e o que não é.
Só que o nosso cérebro acredita que aquilo que ele tá vendo é real. Por isso que tu tem que criar uma consciência crítica e sempre se questionar, isso aqui é real? Isso aqui faz sentido? O que eu tô vendo aqui? É uma coisa saudável? O que ele faz? O que faz eu me sentir? Como uma mercadoria? Como um objeto? Alguém se beneficia se eu ver isso aqui como uma coisa ruim e fique triste? E uma dica pra vocês, quase sempre esse último ponto ele tá ligado com dinheiro. Então, uma pessoa que posta que tu é feia porque tu tá com uma espinha no rosto e ela quer te vender uma maquiagem super cara que promete nunca mais ter espinha. Isso tem a ver com dinheiro. Só que assim, uma espinha, ela vai te dar. Não tem como tu não ter uma espinha. Entendeu? Quando você começa a ter essa consciência crítica e entender o que a mensagem realmente está querendo nos dizer, a tua vida não vai ser mais controlada pela internet. 3. Lidar com o desconforto. Esse aqui eu já falei no início do vídeo, mas a gente tem essa tendência em se anestesiar e fugir do desconforto, não querer lidar com os sentimentos que a gente tem. E a partir do momento que tu faz isso, tu não vive a tua vida. Tu não vive a tua vida maravilhosa que é. Tu não vive momentos únicos com pessoas que tu ama. Então assim, ó, aceite os riscos, aceite as vulnerabilidades. Tu não controla tudo na tua vida. E se tu tentar controlar, tu vai ser uma pessoa muito chata. Tu vai ser uma pessoa insuportável. Porque tu vai ser aquela pessoa que vai arranjar problema em tudo. Então assim, tem coisas que vão acontecer e tu só precisa aceitar. Por mais que doa, vai doer pra caramba. Mas tu tem que aceitar. Porque se tu não aceitar, tu não vai viver as maravilhas que vêm junto com aquelas dores. E a vida é assim, a vida tem espinhos. Uma rosa, por mais bonita que ela seja, ela tem diversos espinhos. E se tu quer pegar nela, provavelmente tu vai ter que tocar em um espinhozinho ali. E é exatamente isso que é a vida. Portanto, da próxima vez que você tentar fugir do que tu tá sentindo, tenta fazer uma coisa diferente. Fica nele, fica naquele sentimento e fala, hoje eu vou sentir ele. Eu vou ter coragem de ficar nele, porque eu sei que depois dele, a minha transformação vai começar. E eu vou conseguir mudar e ser diferente do que eu sou hoje. Se esse vídeo fez sentido pra ti, deixa aqui nos comentários me contando como que vocês lidam com a dor de vocês hoje em dia. Vocês escapam ou se vocês realmente sentem ela? E me sigam nas redes sociais, porque lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, posto sobre a minha rotina, sobre meus estudos. E muito obrigada por assistir. Até a próxima!